Olá, aqui quem fala é Luciano, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos sobre o Excel 365 e vamos estar abordando a função média. Para isso eu já coloquei aqui para a gente a nossa explicação, então a explicação teórica é que a média faz o quê? Faz a média dos valores de células referenciadas e é possível a gente estar adicionando valores individuais, referências de células, intervalos de célula ou às vezes até a mistura desses três tipos para a gente poder obter o resultado da média. Aqui embaixo tem alguns exemplos, então aqui um exemplo simples com apenas um intervalo de média, aqui eu tenho dois intervalos de média e aqui a gente tem algumas funções aninhadas. Vamos parar agora e vamos para a prática. Então o ideal é a gente estar trabalhando agora na parte prática e ensinando para você como utilizar essa função. Então tenho aqui, está até feito aqui, tenho aqui uma pequena planilha, então eu vou utilizar agora a função média, tenho dois intervalos de valores aqui e vou fazer do primeiro intervalo. Então como que a gente faz? Lembrando, sempre começa com igual, vou colocar o nome da função, a função que eu vou trabalhar é a função média, e faço o intervalo que eu quero tirar a média. A hora que eu fecho o parênteses, dou Enter, eu tenho a média daquele intervalo. Embaixo aqui, eu vou ter dois intervalos. Então, mesma coisa, vou utilizar a função média, faço o primeiro intervalo e faço o segundo. Como aqui eu tenho as células todas juntas, eu poderia fazer um único intervalo, que também daria o mesmo valor. Então, se a gente pegar aqui, eu tenho um intervalo agora, que inclusive deu casas decimais, eu posso estar tirando isso na formatação, nós já falamos sobre isso lá nas primeiras aulas, mas você poderia vir aqui e estar aumentando ou diminuindo casas decimais. Então, poderia vir aqui e diminuir e colocar com quantas casas decimais eu quiser. Sendo que o que eu estava falando era, como o intervalo aqui está tudo junto, eu poderia vir aqui também e colocar a média e selecionar os dois intervalos. Poderia estar fazendo sem problema nenhum, daria o mesmo resultado. Então, poderia estar fazendo dessa forma, do mesmo jeito que a gente pode também fazer com células que não estão juntas. Por exemplo, poderia pegar esse intervalo, mais esse daqui, e mais esse intervalo aqui. E, além disso, pegaria o último. O que eu fiz? Eu separei com ponto e vírgula os intervalos que eu quero fazer aquela média. A hora que eu faço o cálculo, ele vai e me mostra a média dos intervalos que eu selecionei. Lembrando que se eu quiser editar novamente, clico duas vezes ou aperto o F2. Nota que aqui o que está em azul, do A4 até o A5, é referente a essas duas células. Do A7 ao A8, do B5 ao B6 e o B9. A gente pode também, vou deletar aqui, a gente poderia fazer uma média, vou chamar a função média, poderia fazer uma média de números fixos. Por exemplo, poderia ter número 10, 15 e de repente uma sequência qualquer, um intervalo de dados. Poderia fazer a média dessa forma também. Mas lembrando, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que começar com igual, média, onde a gente coloca o nome da função, abre parênteses e seleciona o intervalo ou os intervalos que você desejar fazer a média. Ok? Esse vídeo fica por aqui. Se você curtiu, dê um like, dê um joinha, ajuda demais o canal. E, no caso, se você gostou, se inscreva em nosso canal, compartilhe, ajuda demais. No mais, agradeço a todos, um abraço e até o próximo vídeo.